Mas e aí, assim, e quando que foi o estalo para você, né, abrir primeiro a empresa de portaria, depois a gente chega na de mercadinho? Cara, assim, fazem tantos anos, eu vou tentar recapitular aqui, minha memória já. Eu tô ficando velho, bicho. Às vezes eu esqueço as coisas, mas vamos lá. Eu trabalhava no Groupon, né? Empresa de tecnologia de cupons, né? De desconto. E eu vim parar em São Paulo e eu decidi ficar. Saindo do Groupon, eu viajava o Brasil, e aí falando um pouco dessa trajetória que foi super importante, eu tive aquele contato com uma startup mundial, onde tinha bilhões de aporte, e eu era uma pessoa recém-chegada no mercado, tinha 21 anos, não tinha formação em nada. O que eu tinha na minha bagagem? Ousadia. Ousadia e trabalho duro, eu trabalhava muito, cara. Eu trabalhava até. Na época do BlackBerry, lembra? Que ficava Sim. piscando aquela luzinha vermelha, eu tinha até pesadelo com isso, porque eu trabalhava demais e era um moleque de 21 anos. Só que assim, sempre fiz o meu melhor. Então, como é que começou assim a trajetória de profissional Luan, né? No Groupon, de novo, eu abordei o CEO lá e falei, cara, eu, assim, gerenciei a equipe aqui de Salvador 3 meses, mas eu dava resultado. E aí eu pedi para ser, ele chamava de sniper de expansão. Então, com 21 anos, fui abrir algumas cidades pelo Groupon. Então, tudo coisa nova, mas assim, eu sempre pesquisava, sempre tentava ver com pessoas conhecidas como é que fazia as coisas, e sempre fui interessado em melhorá-las. E é isso que as pessoas precisam, que os cargos de liderança, eles precisam assim, de gente que traga solução e não problema, que pegue um problema e torne solução. Então, eu acho que e aí aquele velho tema, empreender não é só ter um PJ, né? Empreender você pode fazer isso dentro da empresa que você trabalha e certamente alguém lá em cima vai olhar e vai falar, pô, esse cara tem diferencial, esse cara, ele merece um aumento, ele merece um cargo de gestão. Então aí no Groupon, eu saí do Groupon, e eu voltei para Salvador, mão na frente e outra atrás, né, normal. Agora as coisas estão começando a clarear um pouco, mas sempre foi muito difícil para mim, e eu acho que isso me tornou forte, graças a Deus, e eu montei um site chamado Econoferta com meu irmão. Esse site, depois de 1 ano e meio, veio a fechar, normal, e aí vai do erros e aprendizados, então aprendi bastante com isso. Vi que nada era muito simples, vim para São Paulo. Vim para São Paulo, fui trabalhar como marketing imobiliário, que eu também nunca tinha trabalhado, aprendi bastante, fiquei 4 anos numa imobiliária. Lá eu tinha emprego, e tinha moradia nos fundos da imobiliária. Então, e num bairro legal, Jardim Europa. Era um pobre chique, hein? E aí eu tinha isso, tinha o meu ex-chefe, ele era super gente boa, né? Eu tinha uma relação muito de amizade com ele, e eu ajudava ele tudo que eu podia, assim. E aí aquele papo que a gente bateu, assim, teve um dia, como é que eu fui empregado aqui em São Paulo, né? Eu fui viajar pra praia e eu tinha um portão aberto, eu fui, consertei o portão ali, porque era só coisa de tentar mexer. Ele falou, pô, esse moleque aí tem proatividade, vou contratar ele. E aí começou minha vinda para São Paulo, que eu acho que é uma cidade bastante profissional, onde se aprende muito, onde a gente não tem tempo para brincadeira, não tem tempo para perder, né? As pessoas são mais aceleradas mesmo, são mais profissionais, não tem jeito, é uma megalópole, né? E aí o Luan, ele estava na imobiliária, de repente não deu mais certo, eu fui sair e eu tinha alguns projetos de câmera, cerca elétrica, CFTV. E aí, vamos lá. Eu morava num condomínio que a síndica era minha amiga. Ela falou, pô, Luan, eu tô com dificuldade no financeiro aqui no condomínio. E eu não sei mais o que fazer, os moradores ficam me cobrando, mas eu não quero aumentar a taxa de condomínio. E eu louco, né? Que o empreendedor ele tem que ser ousado. Eu falei, eu tenho uma empresa de portaria remota. E não tinha uma empresa de portaria Você, remota. você, você criou a empresa em Cri- 3 segundos ali. Baseado na necessidade do cliente, né? É isso que a gente faz. Você não criou um produto, você criou uma empresa, né? Criou uma empresa. E é complexo, é um ramo muito complexo. Hoje a gente tem um nível de excelência muito bom, são uma das melhores do mercado, com mais qualidade, tem dashboard para tudo. Só que assim, na minha vida profissional, eu falei, cara, eu instalo câmera e cerca elétrica. Eu falei que tinha uma empresa e não tinha. Então ela falou assim, cara, assembleia amanhã, você precisa apresentar o projeto amanhã. Eu falei, o que que eu faço? Eu ia xingar aqui, mas a gente não pode. Eu falei, ferrou. E aí eu fui ver vídeo da Ana Maria Braga, de como funciona a portaria remota, processo, tudo mais. E naquela época a portaria remota era recente. Sem que Tinha ano que era? duas. Ai, no 2015, 2016. Não, Isso era o é início, né? 2014, Isso 15 ali, aí. que acho que isso começou a popularizar um pouco mais. Sim, sim. Eu lembro que eu peguei a média onda, né? Ainda tinha alguns grandes players no mercado, mas veio a surgir depois que eu criei ali muito mais players. E aí eu fui para Assembleia.
Fui pra assembleia, vieram as perguntas, na criatividade, na ousadia ali, assim, um pouco de sorte também, fui falando, explicando, aprovou a portaria remota. Só que, Leandro, você já trabalhou com portaria remota, você sabe como é Sim. que é complexo uma obra de portaria remota. Então vai o Luan em fornecedor, ver o que tem que usar de material, fazer Só orçamento. pra ser assim, você não tinha equipe, não tinha nada. Era você, tava começando. Era eu e o instalador, que não sabia nada de portaria remota. Só que assim, a gente tem o quê? Assim, o que a gente tem é conhecimento e boa vontade, né? Então, assim, eu fiz para ajudar o condomínio mesmo, né? Para moldar ali a cultura do condomínio. Deu certo e eu esperava entregar o meu melhor. Que eu acho que isso eu faço até hoje, é tentar entregar o meu melhor, o meu 100%. Então, deu certo a obra, trancos e barrancos, peguei empréstimo, fiz a obra. Só que eu não tinha central de monitoramento, que é o principal, né? Eu preciso ter 4 porteiros, preciso ter dinheiro para pagar salário. Era um detalhe, né? E Era no um começo detalhe. começa a operação no prejuízo, porque você Totalmente. tem que ter uma portaria mais qualificada, eventualmente, que a que fica no Sim, condomínio, sim. e você tem que cobrar menos do condomínio, Isso porque aí. esse é o modelo de negócio, Bem né? menos, né? Portaria remota era mais barato. E aí eu não tinha central e tudo mais. O que eu fui fazer? Google, pesquisei as empresas que eram perto do condomínio, bati lá, o camarada tinha 2 condomínios só, era uma empresa de administração de condomínios, e eu fiz uma parceria com ele. Então ele fazia parte de central, fazia parte de área técnica, eu ficava com míseros 30% do contrato, que me deixava sufocado financeiramente, não tinha jeito, mas assim, deu certo. O condomínio até hoje tem portaria remota, até hoje está nessa empresa. No final, o camarada lá me passou a perna, eu perdi esse condomínio, mas eu tive um grande anjo na minha vida, um amigo meu chamado Pedro, que ele investiu em mim, né? Que é um grande amigo meu, que é assim, um anjo mesmo, porque pensa que você vem com todas as dificuldades, você vindo assim, mão na frente, outra atrás em São Paulo, tá perdido, vende almoço para comprar janta. E aí ele investiu, acreditou, ele foi lá em casa, viu a portaria remota, foi bem no momento que eu tava em litígio ali com a empresa que eu fiz parceria, que queria me tirar do contrato, e cara, aquele contrato era o que eu tinha para viver, assim, em São Paulo. Mão na frente, outra atrás mesmo. E aí ele investiu na minha empresa, a gente foi pequenininho, abriu um escritório, e aí, pô, voltei para estaca zero porque eu perdi aquele condomínio, e aí de novo o Luan foi vender. E eu, graças a Deus, tive síndicos que estão até hoje comigo, tá? Que acreditaram no projeto. Hoje a XL é um grupo aí com mais de 50 funcionários, um bom faturamento anual, e a gente só tem a crescer, tá? Só tem crescido com qualidade, bons profissionais, investimento em tecnologia de ponta, escritório hoje. É um modelo startup, é um escritório que tem mercadinho, né? Eu coloquei a Mercadex dentro do escritório. Aham. É um escritório que tem grama sintética, que é gostoso de trabalhar, e a gente, de novo, aí a gente vai até chegar nesse papo, é a cultura, né? Então a gente está implementando hoje uma cultura legal lá dentro, mas é isso, foi difícil. Mais que ninguém, você sabe que portaria remota é complicado.